tarde, meu nome é Sérgio, segundo Bem Informática. Eu vou apresentar agora o telejornal. Neste momento atípico, vivido simultaneamente em diversos países com populações orientadas a não saírem de casa, as pessoas recebem inúmeras informações de diversas mídias a todo tempo. Muitas delas são importantes em manter a rotina de exercício físico, tanto para a saúde, tanto para cuidados da mente. Mas essa indicação requer alguns cuidados. Realizar atividades físicas a domicílio não é tão simples assim. O principal deles é adaptar o treino com o auxílio de profissionais da educação física, mesmo que remotamente. Orientações de um profissional da educação física. O nome dele é Carlos Isidoro, professor na FADERGS. Ele disse, abre aspas, é uma situação que necessita muita atenção para quem está acostumado. Claro que é importante se manter em atividade, mas devidamente orientado. Não é hora de aumentar a intensidade e carga dos treinos. Um exemplo de que não é muito bom você fazer exercícios tão pesados em casa é o exemplo do Felipe Martins. Ele se acidentou ao fazer exercícios físicos em casa. Ele amarrou um elástico num cano para fazer exercício para músculos dos bíceps. Mesmo assim, antes ele fez o teste de resistência, mesmo assim, bateu diretamente o elástico no olho dele. No dia seguinte, Felipe voltou ao hospital e realizou um exame de ultrassom, descobrindo assim que ficou sem a visão do olho esquerdo. Ele se pronunciou: chorei e perguntei muitas vezes por que fui escolhido para tal situação. Toda a nossa solidariedade ao Felipe aí. Bom, próximo tópico aqui. Falta de atividades estruturadas contribuem para o sedentarismo? Sim. O sedentarismo atinge quase metade da população brasileira, cerca de 45,9%, e está por trás de 13,2% das mortes no país. A atividade física não está apenas ligada à prática de um esporte, mas sim atividades do cotidiano, como por exemplo passear com o cachorro, ir para o trabalho, são formas de sair do sedentarismo. Próximo tópico agora. Biologia. Neurotransmissores. Você aí de casa deve se perguntar, deve conhecer aí os Quarteto Fantástico, Três Mosqueteiros, que na verdade são 4, por isso que a gente colocou aqui. A gente está falando aqui dos seus sentimentos. O Quarteto da Felicidade são eles: endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Aí você se pergunta, eu quero muito estimular meu corpo para ser feliz de verdade. E eu te respondo, sim, tem como você fazer isso. Embora de certa forma parecidos, esses hormônios podem ser ativados e produzidos em maior escala, através de gatilhos ou hábitos cotidianos diferentes. Aí vocês perguntam, nossa, mas como eu faço isso? Vamos lá. Número 1. Pratique atividades físicas regularmente. Sim, não precisa ser diariamente, regularmente. Adote hábitos alimentares saudáveis. Você aí que diz, nossa, mas eu gosto tanto de comer um x-tudo, um lanchão. Não precisa parar de comer um lanchão. Só você regularmente modificar. Interaja socialmente. Pra galera que não sai do quarto aí. Cultive bons sentimentos, não guarde rancor do seu amiguinho aí, que, foda. Aí vocês perguntam, nossa, mas como isso funciona? Eu te respondo. A dopamina é conhecida como o hormônio da recompensa. Por conta disso, ela atua diretamente nos processos motivacionais e é determinante para o aumento de produtividade e o alcance das metas rápidas e o cumprimento de objetivos a curto prazo. Quando produzida de forma equilibrada, ela também está associada ao amor, bem-estar, felicidade e ao prazer. Serotonina. Serotonina, essa substância química, está diretamente ligada à promoção de sensações de desejo, prazer e felicidade. Porém, a baixa concentração de serotonina no organismo desencadeia sintomas como mau humor, irritabilidade, sonolência, cansaço e falta de memória. Endorfina. Endorfina é considerado um analgésico biológico, uma espécie de morfina natural, caracterizada em breve euforia, que mascara dores físicas, cansaço, sentimentos ruins e aumenta a resistência deles.
Ocitocina, também chamada de hormônio do abraço, hormônio dos vínculos emocionais. A ocitocina é considerada a líder do quarteto da felicidade, pois ela é essencial para estimular a produção das outras três substâncias. Próximo tópico: sociologia, que vai como a cultura africana influencia na cultura brasileira. Algumas frases: moleque, quiabo, fubá, caçula, angu, cachaça, dengoso, quitute, birimbau e macatu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos durante o período colonial e imperial no Brasil. A existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, além de ter constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou diretamente a formação cultural. A miscigenação entre africanos, indígenas e europeus é a base da formação populacional brasileira. Dessa forma, a matriz africana da sociedade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário. No aspecto religioso, os africanos também buscaram sempre manter suas tradições. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou a diversos grupos africanos a misturarem as religiões do continente com as religiões que os portugueses impõem para eles. Processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos da participação religiosa africana: o candomblé, a umbanda, quimbandá e catimbó. Que vai outras danças, músicas. O samba, afoxe, maracatu, congada, lundu e capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira. Na música brasileira imperial. Teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros. Em Salvador, Rio de Janeiro, uma de suas mais ricas expressões. Instrumentos como tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta e marimbá e berimbau também são heranças africanas, constituem parte da cultura brasileira. Elementos culturais provenientes dos africanos. Beleza, próximo tópico, ainda em sociologia. Questões políticas da Covid-19. Mesmo com 1.604.585 infectados e 64.000 mortes até o momento da gravação desse vídeo, e mesmo assim o Brasil passa por uma fase onde tem que escolher o povo ou a economia. Até que se cria um dilema onde é melhor salvar o povo ou não deixar a economia meio que por água abaixo. Bom, já é claro que o Brasil não tem como ficar fechado por meses, porque assim muitos autônomos irão falir, porém deixar as empresas abertas irá aumentar o contágio da doença. Mesmo assim, muitos países do mundo preferem ficar em isolamento. Bom, agora a opinião aqui do nosso jornal sobre isso. Bom, galera que puder ficar em casa, fique em casa para não aumentar o contágio da doença, porque essa fase que a gente está passando não é fácil, mas a gente vai vencer. Agora fiquem aí com meu amigo queridíssimo Bem, explicando as outras matérias. Muito obrigado. Olá, meu nome é Benhur e hoje eu vou apresentar o telejornal. Filosofia. Os artistas e suas projeções para o mundo. O mundo vai ser reinventado e novas direções para essas invenções podem ser as mais variadas possíveis, desde o fortalecimento desses novos sistemas de interação com os públicos, como por exemplo, shows domésticos, a disponibilização via internet de arquivos e acervos de museus, teatros, bibliotecas, televisões, etc. Até a volta gradual aos modos convencionais de interação, à medida que forem caindo os isolamentos, as quarentenas e lockdowns. É difícil apontar com segurança como vai ficar esse novo mundo que vem por aí, se ficará melhor ou pior, disse Gilberto Gil, cantor e compositor. Nossa realidade já mudou, os hábitos vão mudar daqui para frente. Tem o lado da solidariedade, de pensar no coletivo, que é algo que me emociona. Eu acordo pensando como posso ajudar o outro de alguma forma. E as novas maneiras de se relacionar. Vamos viver uma vida asséptica. Só nos resta viver um dia de cada vez, disse Ingrid Guimarães. Música para Todos os Santos, de Nicolas Santana. Nessa música,
Ele fala sobre o que estamos passando nessa quarentena, de não poder irmos às praças nem ao mar. E na música ele clama ao mundo para que nos ajude a expulsar a tristeza que contamina todos os gêneros e raças. A música realmente fala o que estamos passando nesse momento de quarentena. Português. Os elementos da comunicação. Emissor corresponde à função de emitir uma determinada mensagem. Mensagem é o curso utilizado dentro da comunicação. Ela é a representação verbal ou não verbal do conteúdo a ser entregue. Canal. O canal da comunicação abrange o local onde ou por onde a mensagem será transmitida. Código. Nada mais é que o conjunto de signos a serem utilizados para a transmissão da mensagem. Podem ser signos gráficos, como palavras, ou ainda signos imagéticos, como representação de cores para significar uma fala. Contexto. O contexto é a situação comunicativa a qual se encontra o emissor e receptor. É o ambiente a qual estão inseridos, podendo ser chamado, inclusive, de referente. Receptor é aquele que recebe uma mensagem por um determinado canal sob um determinado código e um específico contexto. Por fim, é o interlocutor, o ouvinte, a quem a mensagem chega. Funções da linguagem. Função referencial, centrada no referente, ou seja, no assunto. Função conativa, também conhecida como apelativa, é centrada no destinatário, buscando persuadi-lo. Função metalinguística, função centrada no próprio código de comunicação. Função emotiva, função centrada no emissor da mensagem, buscando a expressão de sentimentos. Função fática, centrada na interação no diálogo, buscando manter contato no discurso direto. Função poética, centrada na própria mensagem e em sua valorização. OPP. Diferentes profissões que irão surgir. Carreiras do futuro. Um relatório elaborado pela Profuturo, divisão responsável por investigar tendências no mundo das profissões, mostra alguns acertos dos pesquisadores, como, por exemplo, gerente de ecorrelações, profissional que irá se comunicar e trabalhar com consumidores, grupos ambientais e agências governamentais para desenvolver e maximizar os programas ecológicos. Gerente de marketing e comércio. Gerencia o desenvolvimento e implementação de estratégias de websites para vender produtos e serviços. Conselheiros de aposentadoria. Profissionais responsáveis por ajudar a planejar a aposentadoria. Coordenador de desenvolvimento da força de trabalho e educação continuada. Coordenador responsável por gerenciar programas para ajudar funcionários qualificados a atingir níveis avançados em suas áreas de especialização. E técnico em telemedicina. Fará parte de uma equipe que oferecerá tratamento médico e diagnóstico para pessoas em áreas remotas. Na minha opinião, esse último, técnico em telemedicina, é um dos mais importantes, porque a telemedicina com certeza vai ajudar muitas pessoas. O fato de você não precisar ir até um hospital, não precisar ficar aglomerado, você pode, por essa telemedicina, um médico te dá os conselhos, te dá o que você precisa fazer para curar a situação, por exemplo, né? Para mim, esse vai ser um dos principais cargos que estão por vir pós-pandemia ou literalmente nessa pandemia. É isso aí, galera. Bom dia, boa noite ou boa tarde a todos.